Aleluia, família, glória a Deus, graça e paz sejam multiplicadas sobre todos aí, povo de Deus, irmãos e irmãs, glória a Deus. Estava com dificuldade de ajuste aqui, estamos com um desafio gigante aqui de iluminação, mas vai, tô aprendendo aqui, né? Hoje está assim meio na penumbra aí, mas deve ter alguém que levou um sustinho aí, porque a gente entrou, saiu, entrou de novo rapidamente. Graças a Deus. Puxa, alguém lá de Boston mandando um abraço aqui pra gente, coisa boa, tremendo aí. Forte abraço para todo mundo. Muito bom a gente estar juntos aqui na nossa viração do dia. Forte abraço para todo mundo aí. Bênção de Deus, graça e paz multiplicada sobre todos, em nome de Cristo Jesus. Que a misericórdia do Senhor renovada sobre nós possa gerar paz e consolo e graça e favor no coração de todos. Amém? Em nome de Cristo Jesus, seguimos aí meditando no livro de Filipenses, está sendo tremendo. Recebi muitos testemunhos assim tremendos aí essa semana. Coisas que realmente assim alegram o nosso coração, consola, anima essa mesa preparada por Deus aí, na viração do dia. Com certeza nós estamos vivendo, né? Chega mais para lá que eu estou chegando a sentar. Então, com certeza a gente está vivendo aí um tempo de viração, né, amado? Um tempo de real transformação na nossa vida. Então a gente tem essa certeza que é uma transformação. Muitas pessoas estão acreditando. Eu tenho um amigo muito chegado assim, a gente compartilha e gosta de conversar assim na plena liberdade, né? O Ari Júnior, e acho que a gente comunga o mesmo sentimento, né? Eu e o Ari, a gente comunga o sentimento de que é mais do que uma mudança. Tem gente falando de um novo normal, e enfim, a gente está aí pausado, esperando alguma coisa mudar. Eu quero te falar francamente, em meu coração, eu acho que as transformações que estão ocorrendo são muito mais profundas, muito mais intensas e muito mais abrangentes. Eu creio que é muito bom se todo mundo realmente abrir o coração e se preparar para uma transformação ainda maior. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus. Eu tenho batizado esse tempo que nós estamos vivendo aí de uma glacial. É como se a gente estivesse vivendo uma glacial. Compartilhei sobre isso ontem, né? É uma glacial, uma mudança de era. A gente precisa entender isso, né? Que quando transformações tão profundas acontecem, não se trata de uma questão de ordem, né? Se trata de uma questão de natureza. Então, se a gente usasse uma palavra científica, né, para definir isso, Jesus é a grande glacial, né? Jesus é essa revelação de Deus que vindo, é antes dele e depois dele. E transforma tudo, né? Transforma tudo. Então, a humanidade sempre passou por mudança de eras. É mais do que uma mudança de século, é mais do que mudança de costumes, de hábitos. Não, são condições novas de vida. É muito interessante a gente discernir isso, né? Nós não estamos passando por uma reviravolta cultural, comportamental. Não, as condições de vida estão sendo alteradas no planeta. Então, isso vai implicar uma transformação de natureza, transformações na pessoa. Então, uma glacial, quando acontecia, ela sepultava um tipo de ser, né, um tipo de ente que não tinha mais condições de viver num outro ambiente. Então é muito mais do que mudar de roupa, né? Muito mais do que mudar de ferramenta, é muito mais do que mudar de estratégia, de metodologia. São condições novas.
Então, o que vai exigir da gente é muito mais do que isso. E aí, quando Jesus vem, ele faz essa absoluta, né? Cristo é o absoluto, Cristo é o absoluto, é o glacial, é a mudança. Aconteceram outro, né? O dilúvio é uma situação como essa, né? Então, é uma transformação nas condições. Antes do dilúvio, as pessoas podiam viver séculos por causa das condições, né? E depois do dilúvio, a alimentação mudou, o tempo de vida mudou. Então, desde o dilúvio, desde que o homem saiu do dilúvio, Deus falou que não ia passar de 120 anos. Está aí, até hoje, né? Então, se você visse um mamute antes de uma glacial e visse um elefante, a gente pode até achar... se a gente falar, o mamute é um ancestral do elefante. A gente entende isso, né? Mas há transformações genéticas, né? Características, capacidade de adaptação, metabolismo, alimentação, enfim, não é só um comportamento, não é só a aparência, não é só porque um mamute parece um elefante que são a mesma coisa. Então, quando o Cristo está falando conosco, ele está falando sempre da transformação da pessoa, né? E não da mudança de ordem. A gente está insistindo muito nisso aqui, para que você aproveite esse tempo para entender que o que Deus está trazendo para nós é uma transformação da pessoa, né? E não uma mudança da ordem. Muitas pessoas estão esperando que a ordem se restabeleça. Muita gente está achando que é tudo uma questão de ordem, que virá uma nova ordem, um novo normal. Eu sinceramente, por isso que eu estou dizendo que a gente estava compartilhando, eu e Ari, eu acho que não virá um novo normal. Eu sinceramente acho que virão condições diferentes de vida e, consequentemente, as pessoas as pessoas vão ser diferentes. Então, a grande transformação de tudo isso vai ser na natureza. E Cristo está sempre falando sobre isso, né? A Maria vem perguntar de Jesus como se dará isso numa questão de ordem. E Jesus responde para ela numa perspectiva de natureza. O Nicodemos vem fala assim, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? É como se a gente fizesse essa pergunta para Jesus hoje. Então vamos imaginar que se a gente chegasse para Jesus hoje e dissesse, nessa situação aqui, dissesse assim, do jeito que está, né? Dissesse assim, o que nós podemos fazer para ser salvos numa situação assim? E Jesus diria, você tem que nascer de novo, você tem que ser uma pessoa, outra pessoa. Então, e aí o Nicodemos ainda insistiu, quer dizer que eu vou ter que voltar para o ventre. Ele está sempre pensando num raciocínio de ordem. Jesus está dizendo, não, é outra pessoa. Quem atravessa isso é outra pessoa. Então todo o nosso esforço aqui é para que a gente entenda que tipo de natureza vence uma situação dessa, né? E não que tipo de estrutura. Então não espere um novo normal, espere uma nova pessoa. Eu acredito que não virá um novo normal, eu acho que virá o normal, e para outro tipo de gente, né? Para outro tipo de pessoa, amém? E é essa transformação, e nós como igreja estamos na frente disso. Então, sinceramente, eu acho que as pessoas, há muita gente que ainda está tratando isso de uma forma meio superficial ainda, e isso tinha que ser tratado de uma forma mais profunda do que está sendo tratada, considerada. Tá bom? Amém, graças a Deus. E a gente segue aqui com Filipenses, né? E aí a carta de Paulo aos Filipenses é bem sobre isso. Então vamos ter uma palavra de oração aqui, e para a gente possa seguir aqui e avançar dentro do que nós estamos compartilhando. Pai, muito obrigado porque nós somos transformados de glória em glória. Essa é a promessa, de fé em fé, de glória em glória. Glória sobre glória, fé sobre fé. E é assim, o Senhor vai se revelando, de modo que nós vamos sendo transformados numa pessoa cada vez mais parecida contigo. E é isso, ó Deus, essa é a história que o Senhor está contando. O Senhor é o Senhor da história, e o Senhor está trabalhando esses processos, né, de aperfeiçoamento. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, que nossos olhos se abram para isso, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.
Muitas pessoas pensam que às vezes existem coisas que são espécies em extinção. Lógico que a gente tem que ter o cuidado, né? Nós temos que ter cuidado para preservar, para saber o que não pode ser. Uma coisa são as coisas que a gente extingue, né? Você vai lá e esgota aquele recurso. Outras coisas a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. Outras coisas são transformações que acontecem que não cabe mais aquela forma de vida. Então, é uma transformação que extingue uma maneira de vida e estabelece uma nova maneira de vida. E aí nós não estamos falando de uma maneira no sentido comportamento, cultura, no sentido hábitos apenas. Não é a forma aparente, é a forma natureza. Amém? Então, por isso que Paulo diz, ele vai falar isso aqui, ele fala em Filipenses, esquecendo das coisas que ficam para trás. Então, certas coisas nós temos que entender como extintas. Processos como esse vão extinguir certas coisas. E aí não é um extinguir no sentido negativo, que a gente tem que ter um certo saudosismo, é extinguir porque aquilo não tem mais. Para manter, você tem que manter aquilo de maneira artificial. Amém? Então esse é o entendimento. A carta de Paulo aos Filipenses, ela é terapêutica, ela é redentora, ela é transformadora do nosso entendimento, porque Paulo insiste em que a gente observe o processo. É o processo como um todo, né? Ele diz, aquele que começou vai terminar, em nada serei envergonhado, em tudo Cristo será glorificado, e aquele que gerou em nós o querer dará condições de realizar. Tenha o mesmo sentimento que, deixando, se esvaziando do conhecimento que ele tem de Deus, ele vai assumindo uma outra forma. Então esse processo de transformação, uma consciência, né, que vai sendo desenvolvida. O próprio Jesus passa por esse processo de transformação, então nós temos que viver o processo. Então o que está acontecendo agora não pode ser visto como um acidente no percurso. Deus é Senhor, é isso que, deixa Deus ministrar o seu coração aqui, foi isso que precisou ser curado, e é o que nós estamos fazendo um esforço repetitivo aqui, é isso que precisou ser curado no entendimento de Jó, porque quando Jó viveu tudo aquilo, parecia que aquilo era um acidente de percurso, que aquilo era aqui a vontade de Deus estava sendo comprometida no meio daquele infortúnio, no meio daquela tragédia toda. E Deus diz, não, Jó, eu estou trabalhando, então esse é um processo, eu apenas liberei na sua vida um processo, eu tirei você da estagnação, eu tirei você da latência. Então Deus quer nos tirar da latência, Deus quer gerar esse movimento em nós. Amado, entra nesse movimento, entenda que quando Deus está nos chamando, Paulo está dizendo, deixando para trás, avanço para o que está diante, não é diante, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus o Senhor. Não pense que o que Deus tem trabalhando em nós aqui agora, o que Ele tem para nós agora, não é um adiante futuro, é um diante agora. Nós temos diante de nós agora a possibilidade de sermos trabalhados por Deus nesse processo de transformação. Então não é uma pausa, é um momento de intensidade, é quando essa transformação nos seus elementos opera o seu momento mais intenso e, portanto, o seu momento mais tenso. É quando todas as forças, quando toda a energia que compõe, os elementos estão trabalhando na sua condição máxima. É quando uma reação química acontece, é quando uma semente entra numa latência, porque ela vai eclodir, ela vai assumir uma outra expressão de si própria. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Então Jesus diz assim, é a glória, do humano, do animal, outra é a glória do celestial. Então é esse processo que rompe, que quebra, que transgride, que provoca essa ruptura. Então é um momento de ruptura, mas não é uma ruptura, deixa Deus ministrar o seu coração, não é uma ruptura do que está sendo separado, é a ruptura do que está sendo aberto, é o quebrado de Deus. Então Deus está quebrando algo, e Ele não está quebrando porque está errado, Ele está quebrando como a crisálida rompe
e aí sai de lá de dentro uma outra expressão do ser. Então a lagarta, ela é devoradora, né? O que é a característica da lagarta? Ela é devoradora, ela é uma criança, ela come, depois ela entra num vale. Lembra que a gente meditou sobre o Salmo 23? Então, é um pasto, ela está ali, ela só pensa em ser alimentada, em receber, depois ela é levada, ela é conduzida num processo. Talvez se você entrevistasse a lagarta no seu isolamento social, então a lagarta está lá no isolamento social. O que é um casulo? O casulo é um isolamento social, é um aperto, é uma tensão, e você diz, meu Deus, está tudo errado aqui. Não, amado, aquilo está sendo trabalhado a plena força. A crisálida não é uma pausa para a lagarta, não, é o seu momento máximo. E aí vem uma ruptura, e essa ruptura revela um ser alado, meu Deus do céu, colorido. A lagarta é basé, monocromática, e só tem olhos para comida. E aí qual é a característica da borboleta, mano? Dificilmente você vai ver uma borboleta comendo, porque ela se ocupa de voar, e aí ela vai de flor em flor. E a grande característica da borboleta agora é que ela participa do processo da polimerização, porque agora aquela que só comia como lagarta é aquela que fecunda, é aquela que transmite o pólen, que faz a vida acontecer, o fluxo. Ela é levada pelo vento, ela é conduzida pelo fluxo. Houve uma ruptura, né, uma transformação. Na natureza, é a lagarta, ela vem lá num processo. Então, naquele momento da crisálida, que ela está fechada, ela fala, estou aqui, prisioneira, escrava, o que está acontecendo? A luz apagou, e no entanto Deus está lá trabalhando, e o processo, e aquela energia toda acontecendo, aquela coisa intensa, aquela vibração. Meu Deus, aleluia, aleluia, é isso que Paulo está falando. Aquele que começou vai concluir. Quem te deu o desejo, o querer, vai te dar as condições de realizar. E no final desse processo, não é um novo normal para a lagarta, meu Deus, não é mais o mundo das lagartas. Amém? Amém. Cuidado. Cuidado para você não estar tão preocupado com o que você vai comer, que você está querendo de volta o mundo das lagartas. E Deus está querendo te levar para o mundo das borboletas. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. E ele se pergunta, o que tem de errado com as lagartas? Nada. Está vendo? Nada. Esse é o nosso problema. Nada. O que tinha de errado com Jó? Nada. Porque não era uma questão de certo ou errado, era uma questão de um certo ficar ruim. Então, quando a gente pretende as coisas passadas, quando a gente acha que tudo isso é uma pausa, quando a gente fica aqui estagnado, achando o que vai acontecer, né, que tudo que virá é um que como e não um quem, onde, então não tinha nada de errado. Tem gente que fala assim para mim, meu Deus, estava tudo errado. Não estava nada errado, não, mas é exatamente para não ficar ruim. Amém? Porque exatamente porque estava tudo certo com a lagarta, ela tem que entrar agora num vale, num lugar de pressão, de estresse, tensão, porque é uma glacial. Glória a Deus, amados. Bendito é o Senhor. Aleluia. É o grão de trigo que, caindo na terra, não morrer, ele fica só. Aleluia. E aí vamos para frente. A gente está lá no capítulo 4 já. Eu quero ter tempo aqui de ler pelo menos 2 versículos para a gente meditar, e se Deus quiser, a gente conclui essa meditação amanhã, tá bom? E aí ele diz assim, falando, né, sobre a paz, sobre essa alegria permanente que não se acaba, sobre essa gentileza. Então por que a gente não tem que ser rude, né? Porque a gente não é mais voraz, né? Então aquela coisa, a dependência da voracidade, aquela coisa consumidora, a alma vivente agora deu lugar ao espírito vivificante. Amém? E aí é nessa paz, né, de quem é levado por esse vento, que a gente tem essa delicadeza, essa gentileza, essa suavidade,
Glória a Deus, amados. E aí ele diz, né, então, que isso guardará mentes e corações, porque agora eu estou liberto, né, daquilo que penso e sinto, porque agora eu fui levado a algo superior ao meu entendimento. Então, muitas vezes eu estava lá escravizado ao que eu pensava e ao que eu sentia. Então só fazia sentido para mim o que me agradava ou o que me parecia razoável. Então, muitas vezes eu vivi no limite do razoável e no limite do agradável. Mas agora ele me transpõe, é uma paz que excede tudo, né? E agora minha mente e meu coração estão guardados. E eu quero ler quanto ao mais, ou seja, exatamente, deixa Deus ministrar o seu coração. Exatamente agora, para aquilo que excede o que eu penso e o que eu sinto. Então, se você ainda está aqui tentando entender e não se deixando levar para conhecer, então diz assim: irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, versículo 8, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, nisso pensai. O que aprendeste, recebeste e ouviste de mim, e em mim viste, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Paulo realmente entendeu aqui que ele tem que repetir as coisas para a gente. Ele está dizendo o seguinte: tá bom, se você falar assim, como se dará isso? Como é que eu vou fazer? Então é o seguinte: tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que tem virtude, seja isso que ocupe o seu pensamento. Amém? Então é o seguinte: nossa cabeça, nosso coração, quando falando de pensamento, é tudo aquilo que nós podemos. Quando ele fala de pensamento, não é só raciocínio, não. É o pensamento emoção e é o pensamento razão. Então tem hora que eu penso com a mente, tem hora que eu penso com o coração. Amém? Então, o que tem que ocupar então? Como é que minha mente e meu coração serão guardados para além daquilo que eu entendo? É o seguinte: não tente entender, busque apenas discernir. A verdade, ela não tem que fazer sentido imediatamente. Ela tem que ser recebida imediatamente. Então eu recebo a verdade. O que é bom, o que é justo, o que é virtuoso, porque às vezes você fala assim: mas eu não entendo, como é que uma pessoa... Não entendendo. Guarda. Vai pondo isso para dentro do seu coração. Para que daqui a pouco sua mente e seu coração estejam cheios, não tem mais espaço do que é bom, do que é verdadeiro, do que é justo, do que é digno e do que é virtuoso. E aí essa paz vai guardar o coração, vai guardar a sua vida. Então eu vou explicar isso na prática. Por exemplo, você está lá, tem uma pessoa lá que é canseira, você está lá, meu Deus, como é que eu vou fazer com essa pessoa? Aí o que você faz? Você fica o dia inteiro pensando no que essa pessoa está fazendo de errado, no que ela desagrada, no que não está funcionando. Tem gente que é assim, né? Às vezes você está com um problema na empresa, você está com um problema no casamento, às vezes você está com um problema no ministério. Então você fica lá pensando: como é que eu vou resolver esse problema? Porque é assim, porque fulano de tal faz isso, porque está faltando dinheiro para aquilo, porque não sei o quê. Aí você passa, sem perceber, você está passando o dia inteiro alimentando o Winchester lá, você está alimentando sua memória daquilo que não funciona, daquilo que não é a solução. Então é como se você estivesse aumentando o seu vazio e não os seus insumos. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é como um homem que cavou e encontrou um tesouro. Então, essa palavra e essa virtude tem que ser o nosso tesouro. E muitas vezes você não entende o sentido do tesouro na hora. Você não sabe para que ele serve. Porque depois, lá na frente, quando alguma coisa acontecer, você fala: e não é que é para isso que essa virtude servia? Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Eu vou falar uma coisa que, assim, eu não estou fazendo doutrina.
Se alguém falar que eu estou fazendo doutrina quando eu compartilhei isso aqui com vocês, eu nego, porque não é verdade. Então não estou fazendo doutrina. Aliás, Deus me chamou para fazer doutrina. Deus me chamou para ser uma testemunha. Então eu vou te dar o testemunho. É o testemunho. Amém? É o testemunho. Então eu vou te dar um testemunho. Geralmente, eu só vou falar geralmente para respeitar o processo, sim, que no meu testemunho para você não é geralmente. É invariavelmente. Aquilo que você está vendo de problema na vida dos outros, a solução, a cura, está em você. E a gente só identifica aquilo como problema porque a gente, de alguma forma, conhece a virtude. Senão você não identificava o problema. Então, geralmente, a gente está identificando o problema porque a gente conhece a virtude. E se a gente conhece a virtude, a gente é responsável por compartilhar essa virtude. Então, toda vez que você vê alguém com um problema e que essa pessoa aparentemente é problema para você, na verdade, ela não é problema para você. Você é que é a solução para ela. A virtude que falta está em você. A virtude que falta no outro está na gente. Então, e aí, por isso que Deus promove um encontro. Agora, essa pessoa pode negar, ela pode recusar o tesouro que você tem para entregar para ela. Mas você não pode se recusar a entregar. Então ela pode até dizer que não quer. Ela pode até dizer que você está doido. Mas não. É porque é o seguinte, o reino de Deus é como um homem que achou um tesouro. Ele encontrou a riqueza. Então nós somos os portadores da riqueza. Nós não somos os analistas da falta. O problema do profeta é que quando Deus falava com o profeta, Deus entregava para o profeta a virtude. O que acontecia? O profeta saía para a rua, o que ele via? A falta. Mas lógico, lógico que ele viu a falta. Isso é a mesma coisa de um cara que tem lá um depósito de alguma coisa, e quando ele vai para a rua, o que ele mais vai identificar é a falta daquela coisa. Então, que muito profeta ficou assim, muito profeta ficou em depressão, ficou quase doido. O Jeremias ficou quase doido, e ele foi falar com Deus, falou assim, esse povo não converte, esse povo é duro, esse povo não quer nada, eu não prego mais. Você sabe o que o Jeremias, presta atenção, você sabe o que o Jeremias falou para Deus? Deixa eu te falar. Jeremias falou assim para Deus, o Senhor foi para mim um ribeiro de águas que mentem. Já imaginou um negócio desse? Você já imaginou um negócio desse? Um profeta dizendo assim para Deus, o Senhor para mim é um engodo, o Senhor para mim foi uma propaganda enganosa. Isso é um profeta de Deus, é Jeremias falando para Deus. O Senhor foi para mim uma propaganda enganosa, porque o Senhor mandou fazer uma coisa que é impossível. O povo não converte, não. Depois você acha que Jeremias estava pouco nervoso? Não, ele estava mais nervoso ainda, porque ele falou assim, eu amaldiçoo o homem que deu a notícia para o meu pai que a minha mãe estava grávida de mim, achando que essa notícia era uma boa notícia. Olha o tanto que o cara está invocado. Ele falou assim, o homem que deu a notícia para o meu pai que a minha mãe estava grávida de mim, pensando que isso era uma boa notícia, esse cara é um maldito. Olha o tanto que o cara está assim, do avesso, o tanto que ele está invocado com a vida, ele está vendo a vida pela falta. E esse cara foi conversar com Deus, nervoso, e ele desabafou, falou assim, o senhor me enganou, o senhor foi uma água enganosa, foi uma propaganda enganosa, paguei e não levei. E aí Deus falou assim para ele, falou, Jeremias, no dia em que você se converter, e você for a minha boca, então essas pessoas se converterão a ti. Às vezes nós estamos querendo que as pessoas se convertam, sendo que na verdade nós é que temos que nos converter a elas, entender que aquilo que a gente percebe dificuldade nelas é porque Deus colocou em nós a virtude. Então não está faltando na nossa vida condições, está faltando na nossa vida sensibilidade. E aí o que o Jeremias fez? O Jeremias foi lá e fez exatamente, como é que o Jeremias foi curado? Exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Ele falou assim, o que eu vou dizer agora?
de tudo que está errado, tudo que não está acontecendo. E aí, no livro do quê? Das Lamentações. Sabe o que ele diz lá no livro das Lamentações? Ele diz assim: vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Agora tem gente que passa o dia inteiro fazendo força para lembrar aquilo que te leva ao desespero. Você fica o dia inteirinho lembrando o que alguém fez contra você, do que está te faltando, do tanto que o fulano não te ama, a fulana não te ama, o povo do seu ministério não te entende, o líder não te honra, o dinheiro que você não tem, o povo não te apoia, a empresa não sei o quê, o mundo não sei das quantas, o presidente não sei como, e o governo não sei o quê. As pessoas passam o dia inteiro pensando o que está errado, o que não está funcionando. E a hora que elas vão conversar com Deus, elas são como Jeremias: Deus, não tem jeito não, por que o Senhor não vem me salvar? Está tudo atrapalhado, o Senhor me pôs numa latada, Deus, latada, o Senhor me pôs numa latada, eu sou um cristão e parece que para onde eu olho as coisas não estão funcionando, esse povo não converte, eu falo com todo mundo, eu falo para meu marido: você tem que me amar, ele não converte, eu falo para minha mulher: você tem que me honrar, ela não converte, eu falo para meus filhos: você tem que obedecer, eles não convertem, ninguém converte. Os líderes da minha igreja não convertem, o pastor da minha igreja não converte. Fala: Deus, como é que é isso? Eu rezando aqui, buscando ter uma igreja boa, um pastor bom, mas ninguém converte. E Deus vira e fala assim para nós: o dia que você se converter, talvez eles se convertam. Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Tudo que é perfeito, tudo que é justo, tudo que é digno e tudo que tem virtude, seja isso que ocupe. E ocupar não é no sentido de ocupação, ocupar é no sentido de plenitude, ou seja, não existe um único espaço vazio na sua mente e no seu coração que não esteja sendo preenchido de virtude, de justiça, de bondade. Qualquer lado que furar você, só sai virtude. Para todo lado que você vazar, você vaza virtude. De qualquer jeito que enfiar a mão em você, o que a gente arranca lá de dentro é virtude. Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus. Bênção demais a gente estar aqui nessa mesa bendita. E eu vou encerrar agora correndo, porque eu estou sabendo que tem uma notícia maravilhosa nos esperando. Vou despedir de vocês aqui, vou ligar a jato para receber a notícia do que vai ser o nosso netinho, nascido lá em Floripa. O irmão ou a irmãzinha da Valentina está vindo lá. Estou ligando agora para o Renan e para a Lidinha. Graças a Deus, glória a Deus. Vamos lá saber essa notícia. Amanhã vocês estão sabendo, tá bom? Amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, a gente está junto aqui nessa mesa preparada pelo Senhor para compartilhar a virtude, compartilhar o que é bom, compartilhar o que é verdadeiro, o que é justo, porque é isso que tem que ocupar o nosso pensamento o tempo todo. Pai, muito obrigado por esse dia, essa noite, obrigado pela palavra do Senhor que transforma o nosso entendimento, ilumina nossas mentes e guarda o nosso coração em amor, em afeto, em bondade. Que o Senhor faça multiplicar mesmo virtude sobre a vida de todos nós, que o Senhor resplandeça sobre nós o teu rosto e nos dê paz, e que a gente possa ser fonte de vida, uma água que não se esgota, uma vida, Senhor, que transborda e que enche o coração de todos. Em nome de Cristo Jesus, que o amor de Deus do Pai, a graça bendita do seu Filho, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Está aqui a mão da mãe nervosa aqui. Tchau para vocês. Vamos saber. Tô doida para saber qual que é o meu próximo neto. Tô numa reunião familiar agora. Tchau, tchau, tchau. Fui.